Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal do Imposto do Estado de São Paulo, do dia 8 de julho de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Pediria para todos os juízes confirmar a presença do sistema de debate. Todos os juízes confirmaram a presença, eu vou iniciar a sessão no sistema. Muito bem, teríamos 4 processos dia de hoje. No entanto, o Dr. Carlos Henrique estará ausente por motivos de saúde. Então, só um momento que eu vou retirar o processo do Dr. Carlos de Magazine Luiza de pauta. Muito bem, vamos começar os trabalhos com o processo de Medibras Comércio de Medicamentos Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello e vistas minhas. Muito bem, doutor Eduardo, poderia sinteticamente relembrar o processo? Tá, presidente, eu vou procurar sintetizar aqui dentro do possível, porque tem muito detalhe, e aí com o tempo a gente não lembra muito. Então, aqui o que a gente está discutindo é a acusação do item 4, falta de pagamento de ICMS, né, o recolhimento a menor, referente à entrada de mercadorias sujeitas a ST. Então, são medicamentos e bens de higiene pessoal. E aí tem os artigos que eu menciono. Recebidas em transferência de filial em outro estado, e no entendimento autor do feito deveria ter sido efetuado o recolhimento antecipado, ICMS operação própria ST, conforme o 426A do regulamento. Dessume do recurso ordinário, farta argumentação calcada em conjunto probatório, com o objetivo da busca da verdade material, ou seja, para a demonstração do verdadeiro preço das mercadorias vendidas pelas farmácias ao consumidor final, objetivando a correta apuração da base de cálculo nas operações subsequentes. E aí, né, como já foi lido na outra oportunidade, acredito que não preciso fazê-lo, eu transcrevo da peça recursal os itens 38, 41, 43, 44 a 49 do recurso ordinário, mais os itens 52 a 56 e os itens 58 a 69 do recurso ordinário. Aí eu digo, nota-se que a fundamentação da recorrente para a conclusão acerca do desacerto do trabalho, responsável pela injustificada discrepância entre a base de cálculo presumida fictícia pelo fisco e a real, decorreu de farta argumentação calcada em informações e documentos. Trata-se de argumentação aparentemente autônoma, ou seja, o suficiente para o deslinde da controvérsia, e que não for apreciada pela decisão recorrida. E aí, eu digo assim, isso porque a decisão recorrida não teceu qualquer consideração acerca de ponderações de recurso ordinário. Aí eu me refiro a uma planilha, né, de folhas 335 a 339, e certifica o preço real de venda dos medicamentos ao consumidor final. Depois eu faço referência a um medicamento específico, que é o Omenax, que foi vendido às farmácias com preço unitário de R$ 3,69, de acordo com nota específica de venda, e depois com a venda das farmácias com preço médio de R$ 10,04. Depois o ICMS total exigido do consumidor final em agosto de 22 para o Omenax seria de 1,80, mas o alto entenderia que eram R$ 4,00. Aí também faço referência a uma planilha de folhas 480, que demonstra congruência com a exigência do ICMS-ST.
Depois eu faço referência a uma nota fiscal de venda do medicamento Scaflogin, também com diferença de valores. Também me refiro a uma nova planilha elaborada pela recorrente, documento 6 da defesa, e demonstra também divergência de preços. Aí eu digo, realmente a decisão recorrida se limitou a asseverar a procedência do auto lavrado, com alegação de obediência ao trabalho fiscal à legislação, e mais precisamente no artigo 40A do regulamento e na portaria CAT 94 de 2017, cujas normas estabelecem a adoção do PMC, Preço Máximo ao Consumidor, com a utilização de listas de preços publicadas em revistas especializadas para apuração da base do ICMS-ST. A decisão singular, portanto, manifestou correção da acusação fiscal do item 4, apenas da seguinte forma, aí eu transcrevo também, acredito que não precise ler, nessa decisão, os itens 11, 12, 13 e 14. Aí eu digo, apesar da argumentação expedida pela recorrente, a decisão foi omissa, deixando de se manifestar expressamente sobre ponto juridicamente relevante trazido ao processo. E aí eu entendo que houve aí inobservância ao artigo 12 da Lei Complementar Estadual 939/2000 e 38 da Lei 13.457. E aí eu me manifestei pela nulidade da decisão, entendendo pela necessidade de retorno à primeira instância para novo julgamento, para devida prestação jurisdicional. Deixei então de manifestar sobre demais questões trazidas ao processo, e aí consignei que, caso vencido, entendi pela conversão, né, pela proposta de conversão do julgamento em diligência, para que em 30 dias da intimação da decisão, o autor do feito se manifestasse sobre o argumento expedido pela recorrente, de sorte a evidenciar seu posicionamento para adequada prestação jurisdicional. Em seguida, a concessão do mesmo prazo para represtação fiscal. E aí eu digo no final que a falta de prestação jurisdicional encerra a matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador em prestígio aos princípios da segurança jurídica, ampla defesa e contraditório. Foi assim como votei, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Vou passar para o meu voto vista. Pedir vista dos presentes autos para analisar melhor o voto do ilustre relator, cujo bem elaborado relatório peço licença para adotar. Acompanho integralmente o ilustre relator relativamente à nulidade da autuação. Divido, no entanto, quanto à nulidade da ação recolhida, uma vez que, no recurso ordinário, não foi argumentada nem requerida a referida nulidade. A matéria somente foi trazida em memoriais, ou seja, intempestivamente, não poderia inovar as razões recursais que foram trazidas anteriormente no seu devido tempo. Nesse sentido, o STJ já expôs tal entendimento e por diversas oportunidades, como no RESP 10.20.642 do Rio de Janeiro. Ademais, não há alegada nulidade, uma vez que a pretensão de que se deva considerar a alegada base de cálculo efetiva, ao invés da base de cálculo presumida, é matéria de direito, ou seja, até jurídica que foi apreciada e não acolhida pela decisão recolhida de forma fundamentada. Então, transcrevo aqui no meu voto essa parte da decisão recolhida. Os documentos trazidos pela autuada não se confundem com recurso, uma vez que a causa de pedido e o pedido são inerentes apenas a este, ou seja, não são autônomos, mas sim vinculados à causa de pedir. Nos casos dos autos, a premissa para que fosse apreciados é que o julgador tivesse acolhido a referida pretensão de que se deva considerar alegada a base de cálculo efetiva, ao invés da base de cálculo presumida, causa de pedir, o que não ocorreu de forma fundamentada, como acima exposto, não havendo, portanto, falta de prestação jurisdicional. Assim, pedindo licença do legislator, entendo ser ausente a nulidade da decisão de primeira instância. Também divido contra a diligência proposta pelo legislator. Na manifestação fiscal, folhas 9.276 a 9.291, o referido argumento foi expressamente abordado pela auditor fiscal atuante, com a exposição de suas razões, sendo que ele não é obrigado a acolher a tese do contribuinte, e mesmo assim contra-argumentou os documentos apresentados pela autuada. Então, transcrevi trecho da manifestação do auditor fiscal atuante no meu voto. Assim, entendo desnecessário diligência proposta pelo auditor fiscal atuante. Pressuposto ter não haverá nulidade de ação recolhida e nem ser necessária diligência proposta, devendo os autos retornar ao legislator para apreciação do recurso ordinário. Então, assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer a pequena correção de erro de digitação.
Muito bem, meu voto está registrado. Pedia para o doutor Eduardo confirmar o voto. Muito bem, os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Muito bem, doutor Gustavo, foi encerrada a votação, prevaleceu meu voto. Então, os votos vão retornar ao relator, doutor Eduardo, para apreciação das demais questões do recurso ordinário. Tá ótimo, senhor presidente. Obrigado pela presença, um bom dia. Obrigado a todos. Bom dia. Muito bem, passar para o processo de DELI, distribuidor de cosméticos de prestação de serviço limitada, é um recurso ordinário, relator doutor Eduardo Soares de Mello. Na verdade, há dois autos, o 4.138.938 e o 4.142.082. Esses dois processos têm conexão, então vamos começar com o processo de 4, do A em 4, 138.938. Muito bem, doutor Eduardo, só nos relembra o processo sinteticamente? Uma sugestão, doutor Inácio, Certo. você não acha apenas uma sugestão interessante, talvez fazer da seguinte forma: o presidente lê o voto dele, e aí na sequência eu leio o meu, em que eu estou reproduzindo o meu voto anterior e acrescentando outros argumentos? O que que você acha? Pode ser. Então, só como o doutor Ednei não estava presente na sessão em que esse processo foi pautado, pedi apenas assim para doutor Eduardo, Tá, ou eu mesmo leio, vou ler. São duas acusações fiscais, tá, obrigado, presidente. deixar de pagar ICMS, por emissão de documento fiscal sem o destaque cálculo do ICMS. Segunda acusação, deixar de pagar o ICMS no período de janeiro a dezembro de 2016 por emissão de documento fiscal sem o destaque e cálculo do ICMS-ST. Então, houve julgamento anteriormente, o voto do doutor Eduardo, que ele conheceu e deu provimento parcial ao recurso ordinário para cancelar o lavrado. Foi assim que foi votado pelo doutor Eduardo. Aí eu solicitei vistas, então vou passar para a leitura do meu voto de vista. Pedi vistos presentes autos para analisar melhor o voto do legislator, cujo bem na relatório peço licença para adotar. Acompanhe integralmente do relator relativamente às alegações de nulidade de ação recuída, inobservância dos preceitos legais contidos na portaria CAT 115/2014 e a regra nos conformes. No tocante à alegação de fixação do crédito do ICMS por presunção, não assiste razão recorrente. Conforme demonstrativo de folha 49, o fisco considerou o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada de mercadorias originárias do Rio de Janeiro, como crédito de imposto, de modo a descontar o ICMS das posteriores saídas dela promovidas pela autuada para a Agência Fiscal dos Autos. Assim, não se presumiu o valor do crédito, mas sim, e diversamente legado, o fisco utilizou-se dos valores das operações de entrada das mercadorias de acordo com cada nota fiscal. Nesse sentido, consta as folhas 49. Observação: ICMS intestal destacado nas notas fiscais das transferências oriundas de sua matriz no Rio de Janeiro. Valores consolidados mensalmente. O valor foi descontado por respeito ao princípio da não cumulatividade de direito contribuinte. Importante, esses créditos só podem ser considerados em conjunto com os lançamentos de débito consubstanciados neste auto de inflação, não representando direito autônomo, caso os lançamentos do débito não sejam validados. Assim, diversamente alegado, não foi utilizado percentual fixo totalmente presumido pela FR, sendo o único percentual fixo a alíquota de 12%,
para as operações interestaduais com o Rio de Janeiro, sendo de fato fixa de acordo com a legislação, artigo 34, inciso 2, Lei 6674. Ainda, a eventual incorreção cabia à recorrente indicar precisamente qual seria o valor, uma vez que ela dispõe de todas as notas fiscais de entrada de mercadorias originárias das transferências do seu estabelecimento no Rio de Janeiro. No entanto, nada apontou nesse sentido. Relativamente a outras entradas dos serviços tomados, trata de operações e prestações diversas a das referidas operações de entradas originárias do seu estabelecimento no Rio de Janeiro. Assim, caso a autuada entendesse ter eventual direito ao crédito do imposto, é sua obrigação, não do fisco, realizar o lançamento de seus registros fiscais, submetendo-se à posterior homologação por parte do fisco, se já não fez. Nesse sentido, a Câmara Superior expôs no processo da DT 14, 4116883, dígito 5, 2018, relatora doutora Cacilda Peixoto, que eu transcrevi aqui no meu voto. Deste modo, os valores considerados pelo fisco nos presentes autos foram extraídos das notas fiscais emitidas, que a autuada tem à disposição, não havendo qualquer presunção, conjecturas ou suposições, mas sim em fatos concretos e efetivamente ocorridos. Eventuais créditos de outras operações e prestações devem ser lançados pelo contribuinte, sendo sua obrigação, não do fisco, caso já não tenham feito, como acima exposto. Destaque não inclui a pretensão recorrente. A preliminar de ausência de cobrança do imposto pelo remetente se confunde com o mérito, uma vez que trata-se de definição do responsável pelo pagamento do imposto devido por substituição tributária, matéria de direito, em especial, a aplicação do convênio semestre 81/93, conforme entendimento do fisco, ou do protocolo de semestre 104/2012, como entende a recorrente. O STJ, no agravo regimental do agravo de recurso especial 101.586, relator ministro João Otávio Noronha, expôs. As preliminares de consideração que se confundem com o mérito da demanda deve com este ser examinadas. Assim, aprecia a matéria em conjunto com o mérito. Diversamente do alegado, responsável pelo pagamento do imposto não é o seu estabelecimento do Rio de Janeiro. O critério jurídico que a norma específica prevalece sobre a norma geral não se aplica ao caso, uma vez que trata de normas de espécies diversas, convênio ICMS e protocolo ICMS, e se refere a matérias distintas. O citado convênio ICMS 81/93, diversamente delegado, foi recepcionado pela legislação estadual em norma válida vigente eficaz, que trata especificamente da solução passiva de substituição, e no caso dispõe o artigo 264, inciso 3 do regulamento. Salvo disposição contrária, não se inclui na sujeição passiva de substituição, subordinando-se às normas comuns de legislação, a saída promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto e mercadoria destinada a ou estabelecimento do mesmo titular, desde que não varejista. Ao integrar o artigo 264 do regulamento, como exposto, o disposto no convênio 81 ICMS 81/93 está contido na legislação do Estado de São Paulo, que é o sujeito ativo do imposto, uma vez que é onde ocorrer a saída das mercadorias. O salvo de disposição contrária do caput do artigo 264 do regulamento não se refere a qualquer ato normativo, mas sim a normas iguais superiores ao decreto, e que versam sobre a mesma matéria. O protocolo ICMS 104/2012 é norma inferior ao decreto, uma vez que é complementar a ela nos termos do artigo 102 CTN. Assim, a saída promovida pelo estabelecimento do Rio de Janeiro não se inclui na substituição tributária, uma vez que foram destinados a outro estabelecimento do mesmo titular, no caso autuado, estabelecimento atacadista, que nessa condição é o sujeito passivo de substituição, uma vez que em controvérsia as mercadorias estão sujeitas a esse regime de tributação. Já no caso do protocolo ICMS 104/2012, as suas disposições não estão contidas no regulamento, não sendo o caso integrado, uma vez que não se pode alterar o regime de substituição tributária estabelecido pela legislação de São Paulo. Nesse sentido, expôs a disposição consulta tributária 6292 de 2015. E o seguinte: quando citada a possibilidade da extensão da substituição tributária às operações interestaduais, é verdade que a lei complementar exige a celebração de acordo específico entre o estado de origem e o estado de destino de determinadas mercadorias. Contudo, tal acordo não tem um condão de instituir a sistemática da substituição tributária àquelas operações. Mas sim, os acordos, em verdade, permitem a extensão da aplicação da lei tributária no estado de destino do estabelecimento remetente, situado no estado de origem, em consonância com o disposto no artigo 102 CTN. Nessa ótica, podemos considerar que a antinomia jurídica existente entre o protocolo ICMS e o conteúdo do artigo 264, inciso 3 do regulamento, deve ser solucionada em favor do entendimento consubstanciado na legislação paulista, uma vez que o protocolo não poderá prevalecer, neste caso, uma vez que tal acordo deve se limitar a estender a aplicação sistemática interna paulista da substituição tributária,
Deste modo, a consulente deverá observar o dispositivo 264, inciso 3 do regulamento. Volto a dizer, assim, definir especificamente um sujeito passivo por substituição, ou seja, o destinatário das mercadorias recebidas em transferência ou estabelecimento de outro Estado, é inaplicável ao artigo 426-A do regulamento, que prevê o pagamento antecipado do imposto, que não é o presente caso, pois o imposto é devido na saída das mercadorias do estabelecimento autuada, conforme exposto, e não na entrada delas, em seu estabelecimento ou na saída do estabelecimento do Estado. Nesse sentido, foi decidido no procedimento 75012-457-2023, relator Dr. Luiz Roberto Guimarães Erhardt. E o seguinte, como observa, a recorrente não é o contribuinte substituído, mas o substituto, sendo responsável pelo recolhimento do ICMS-ST, quando da saída do seu estabelecimento. Essa inteligência, só um momento, essa é a inteligência do inciso 2 da cláusula 5ª do citado convênio, em verbos. A substituição tributária não se aplica às transferências para outro estabelecimento, exceto para registro do sujeito passivo de substituição, hipótese em que a responsável pela retenção do recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da mercadoria com destino à empresa diversa. A mesma previsão normativa foi consagrada no inciso 3 do artigo 264 do regulamento. Essa decisão também cita a resposta à consulta tributária 5750/2015. Volto a dizer, note-se que os artigos 264 e 426-A do regulamento têm razões de ser diversas. O artigo 264 do regulamento tem fundamento legal no artigo 66F da emenda 374, que trata a substituição passiva por substituição. O inciso 2 referido ao artigo visa evitar que o estabelecimento da mesma empresa possa manipular e reduzir artificialmente a base de cálculo ICMS-ST. Já o artigo 406-A do regulamento tem fundamento legal no artigo 2º, parágrafo 3º-A, em especial no artigo 60, inciso 2, ambos da Lei 6374, que não trata a substituição passiva por substituição, mas sim do momento de recolhimento antecipado do imposto. O Estado de São Paulo limitou o recolhimento antecipado do imposto para as operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária, para evitar regimes de tributação diversas relativamente a operações com mercadorias fungíveis, uma sob regime normal de tributação e outra sob regime de substituição tributária, evitando o ônus tanto pelo contribuinte quanto pelo fisco de fazer diferenciação de estoques relativamente a mercadorias fungíveis, uma vez que se houvesse referidos regimes de tributação diversos na entrada de mercadorias fungíveis, também haveria regimes de tributação diversos na saída delas. Assim, os objetivos das referidas normas são diversos e o protocolo ICMS 104/2012 pode servir pelo artigo 426-A do regulamento, exceto as operações em estabelecimento titular, de modo a evitar a redução artificial da base de cálculo ICMS-ST como visto. Pelo exposto sendo autuado sujeito passivo de substituição, ou seja, responsável pelo pagamento de imposto, descabe a pretensa cobrança do remetente às mercadorias, não havendo assim alegada nulidade. O item 1 do parágrafo único do artigo 313-E do regulamento não é aplicável ao caso, uma vez que se refere à hipótese em que o estabelecimento do Estado é o sujeito passivo de substituição e não fez a retenção do imposto, enquanto, como visto no presente, o sujeito passivo é a recorrente paulista e não o seu estabelecimento de outro Estado. Também a portaria CAT 16/2008 não tem relação com o presente, pois, conforme exposto no artigo 426-A do regulamento, não se aplica à situação. A citada decisão no procedimento 16.220.614/2010 também não se aplica, uma vez que o decidido fixou a exigência decorreria do disposto 426-A do regulamento, que, como visto, não é o caso pensados. O artigo 8º da 6374 estabelece que são sujeitos passivos por substituição, no que se refere ao imposto devido pelas operações e prestações de mercadorias e serviços adiante nominados. O destinatário de mercadorias, comerciante, industrial, cooperativa ou qualquer outro contribuinte, certo produtor ou extrator de minério. Assim, a recorrente destinatário comerciante de mercadorias, sujeito ao regime jurídico de substituição tributária, é o substituto tributário. O inciso 29 do referido artigo não é excludente do seu inciso 1, mas sim complementar, pois prevê a possibilidade de outras pessoas serem sujeitas passivo por substituição para os produtos de perfumaria. Do mesmo modo, seu parágrafo 7º também é complementar o inciso 1º, prevendo a possibilidade do sujeito passivo por substituição tributária ser estabelecimento situado em outro Estado. Observe que o artigo 66-E da Lei 6374 autoriza que o regulamento disponha sobre as hipóteses de não aplicação de sujeição passiva por substituição. No caso presente, como visto, o artigo 264, inciso 3 do regulamento, dispôs que,
Não se inclui a sujeição passiva por substituição a ser mercadoria a outro estabelecimento titular, desde que não varejista. Assim, a legislação estabelece a autuado como sujeito passivo por substituição, de modo que, em si já determinado expressamente pelas normas, não há qualquer necessidade de regime especial de ofício para tanto, como a citada portaria CAT 53 de 2013. As citadas respostas à consulta não vinculam o presente julgamento, pois não foram feitas para recorrente em sentido contrário ao pretendido, a resposta à consulta tributária 6292, 2015, e a resposta à consulta tributária 5750, 2015, posta anteriormente a esse voto, são contra o pretendido entendimento da recorrente. Não se trata de responsabilidade supletiva, pois, conforme exposto, o sujeito passivo por substituição é recorrente e não o seu estabelecimento de outro Estado. Portanto, a responsabilidade direta e principal da autuada, de modo que os artigos indicados como infringidos, artigo 58, artigo 127, inciso 5, a linha B, artigo 215, parágrafo 3º, item 4, artigo 87 do regulamento, são os que obrigam a recorrente, pois ela não emitiu notas fiscais com destaque do imposto, não fez o lançamento devido dos livros fiscais e a apuração do CMS. Assim, descabe as alegações, no sentido de que a responsabilidade da autuada seria solidária e supletiva. Em que se pese a visão acadêmica, como exposto, a exigência do CMS por substituição tributária da recorrente tem fundamento legal. O STF, recurso extraordinário 22.0037, agravo regimental São Paulo, relator ministro Roberto Barroso, exposto. Ementa, direito tributário, agravo interno, recurso extraordinário, regime de substituição tributária, legitimidade, antes e depois da emenda constitucional 3 de 93. Novamente, como já visto, a premissa de que a remetente não é responsável pelo recolhimento do ICMS-ST não prospera, uma vez que a recorrente é a responsável direta e principal pelo pagamento do imposto, e nessa condição deixou de recolher o tributo devido. Deste modo, incorreu em infração de isenção tributária. Então, de start, não acolhe a pretensão da recorrente. Quanto à alegação de necessidade de ponderar o ICMS-ST pago na entrada, não assiste razão à recorrente. Os eventuais recolhimentos efetuados pelo estabelecimento do Estado do Rio de Janeiro não podem ser considerados para abater o imposto exigido da autuada, estabelecimento paulista. Nesse sentido, decidiu a Câmara Superior no processo 16, 4033, 55, 2014, relator Dr. Fábio Henrique Bordini Cruz. Diz o seguinte: em relação à mesma matéria, os acordos colacionados a instágios e quais entenderam que o fato de o fornecedor ter recolhido CMST não infirma acusações fiscais. Concordo com esse entendimento, primeiro porque, quanto ao item 1 do AIM, a aquisição da mercadoria sujeita à substituição tributária destinada à revenda não admite crédito de imposto apresentado. Segundo, porque, quanto aos itens 3 e 4, a obrigação de pagamento de CMS-ST está atribuída por lei ao contribuinte autuado e o pagamento por outro contribuinte, no caso fornecedor, não afasta a obrigação adimplida pela adquirente. Diz ainda, o fato de o fornecedor ter efetuado o pagamento de CMS-ST sobre tais operações não tem o condão de infirmar a acusação fiscal que pesa contra o adquirente, pois sua era a obrigação legal de recolher imposto. Não se admite que a obrigação tributária de um contribuinte venha a ser adimplida por outro não indicado na lei. Não se pode admitir a compensação entre o imposto que deixou de ser recolhido por um contribuinte com o que foi pago pelo outro. A legislação do imposto sobre a renda não tem aplicação na legislação do ICMS, uma vez que são impostos diferentes, cada qual com sua legislação própria, de acordo com a competência estabelecida pela Constituição Federal. Não há dúvida quanto à captação legal do fato de ser a aplicação do artigo 112 CTN, uma vez que a agência fiscal está respaldada em normas expressas, várias vias eficazes, como exposto anteriormente nesse voto. Destaque com a obtenção da recorrente. Não há violação ao princípio da moralidade, uma vez que, como já exposto, agentes fiscais decorrem a observação de normas várias vias eficazes, não havendo permissível legal para a pretensão da recorrente. A administração tributária, pelo princípio de legalidade, é obrigada a aplicar a lei, não tendo competência para afastá-lo sob o argumento de moralidade. Destaque não acolhe a pretensão recorrente. A administração judicante não tem competência para definir pedido de ressarcimento indefinido pela autoridade competente. O artigo 93 da Lei 13.457 dispõe que não se compreende a competência das delegacias tributárias de julgamento, nem do TIT, as questões relativas a pedir a compensação ou de restituição de tributos e demais receitas. O artigo 90 da Lei 13.457 estabelece que a competência para a apresentação de recurso é da autoridade imediatamente superior a que houver proferida decisão, que não é esse órgão de julgamento. Ainda conforme seu pedido de restituição, não há a assertiva de que houve pagamento indevido do imposto, premissa para referir à restituição, mas sim que a matéria está em apreciação dos clientes autos. Assim, a negativa do pedido naquele momento não adentrou no mérito dele,
mas sim em razão de haver discussão no contencioso administrativo tributário. Ademais, como exposto pelo auditor fiscal autuante, as folhas 12 a 13, diz o seguinte: tais recolhimentos podem ser referentes a outros faturadores que não têm nenhuma relação com o objeto desse AIM, como, por exemplo, vendas diretas filial fluminense para clientes domiciliados em São Paulo, sem os produtos passassem pelo seu estabelecimento paulista. Assim, a recorrente teria que vincular os recolhimentos ao filial do Estado do Rio de Janeiro com as operações identificadas por autos, o que não há no processo. Nesse sentido, não houve lançamento de imposto no CFOP 5405, vende mercadoria adquirida ou recebida de terceiro, em operação com mercadoria sujeita a regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído. Folhas 12. Também, como já exposto, as razões trazidas no recurso ordinário dos bens autos não permitem a pretensão do recorrente. Destaque não recolhe a pretensão da recorrente. A aplicação do artigo 527-A do regulamento não é possível, uma vez que existe o imposto, fator impeditivo objetivo para o benefício conforme seu caput. Como exposto nesse voto, a exigência do imposto é devida, assim não ocorre a pretensão recorrente. A matéria relativa ao caráter confiscado da multa está pacificada na Câmara sobre esse TIT. Nesse sentido, cito o processo da ET 84042, 460, 2014, na relatoria do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. E não acolhe a pretensão recorrente. A súmula 10 revisou o entendimento quanto à aplicação dos juros, então limita a aplicação de juros à taxa Selic. No tocante à alegação de equívocos na Constituição do AIM, passo por meu entendimento. Todas as operações são objeto de auto-infração, estão relacionadas e identificadas folhas 60 a 512, cuja origem são as notas fiscais emitidas pela pauta autuada. Assim, ela dispõe delas. O parágrafo 1º, artigo 22 da Lei 13457, dispõe que o direito passivo pela contraditada demonstrativa elaborada pelo fisco, nos termos desse artigo, fazendo de forma objetiva, com a indicação precisa do erro ou incorreção encontrados, com a apresentação da correspondente comprovação sob pena de serem exatos os dados nisso constantes. Assim, deveria a recorrente identificar e provar eventuais incorreções demonstrando as alegadas vendas canceladas ou devolvidas. No entanto, a recorrente não trouxe referida identificação e provas, bem como não vislumbra tal situação nos autos. Observe exposto pelo Dr. Isabel Cristina Melo Luciano, no livro Princípios Gerais de Direito Aplicados ao Contencioso Fiscal Paulista. Diz o seguinte: de toda forma, é adotado o interesse de comprovar o vício, conforme decisões proferidas pelo STJ, que considera que a autuação fiscal tem presunção de legitimidade. Quanto às alegadas vendas a consumidores finais, assiste razão recorrente. Analisando o demonstrativo de folha 60 512, verifica operações em que consta apenas o CPF destinatário, sem CNPJ e IE. Assim, depreende-se que se trata de vendas a pessoas físicas, que, deste modo, são consumidores finais. Assim, deve ser excluídos do item 2 do AIM as operações que constam o CPF destinatário sem CNPJ ou IE, do demonstrativo de folha 60 512. Em relação ao item 1, tratando de imposto devido pela operação própria de sair mercadoria do estabelecimento recorrente, ele deve ser mantido, pois mesmo a consumidores finais, o ICMS próprio é devido. Relativamente à alegação de erro na aplicação do MVAs, como exposto, é incumbência do recorrente identificar e provar os eventuais erros demonstrativos folha 60 512. No entanto, a autuada não trouxe tal identificação. O auditor fiscal autuante expôs folhas 1362. Vamos adentrar no método do NCM levantado pelo contribuinte, pelo defendente. NCM 33059000. Esse NCM tem possibilidade de enquadramento em dois itens de acordo com a portaria CAT de 70 de 2015. Item 20, outras preparações capilares com MVA de 61,67%, ou item 21, 31, tintura para cabelo de MVA de 47 ou 84%. Diante dessa situação, optou-se por utilizar o menor MVA, que no caso foi 47,84%, ou seja, o critério do fisco com relação à escolha MVAs foi de adotar o mais benéfico para o contribuinte. Assim, nossa razão é recorrente quanto à matéria. A matéria relativa à autorização da base de cálculo da multa foi apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo da ET 12, 1033, 29/2011, da Câmara Superior de Chitite, que eu transcrevi aqui no meu voto. Por fim, a autorização da base de cálculo da multa foi pacificada nesse título por meio da súmula 13. O artigo 52, Lei 13.457, determina o caráter vinculante da súmula perante o órgão de CETIT, assim a sua observância obrigatória. Start nossa razão recorrente contra a alegação de erro na base de cálculo da multa.
A representação fiscal para fins penais não é competencial ao julgamento conforme artigo 4º da Portaria CAT 5/2008. Assim, a contestação relativa ao encaminhamento da representação fiscal para fins penais não é matéria reafeta ao processo administrativo tributário, pois a competência do TIT restringe a apreciação do lançamento de ofício relativo a tributos estaduais, respectivas penalidades, decorrência da lavatura da inflação, como determinado artigo 1º, Lei 13.457. Destaque limitando os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto deve ser integralmente mantida a acusação do item 1, parcialmente mantida a acusação do item 2, excluindo apenas as operações em que consta o CPF destinatário sem serem PJE, do demonstrativo de folha 60 a 502. Pressuposto com êxito parcial plenamente curso ordinário, é assim que eu voto. Só um momento, tem um pequeno erro de digitação aqui que eu vou fazer uma pequena correção. Muito bem, meu voto está registrado, doutor Eduardo. Presidente, eu leio o meu voto ou eu já registro para daí ler e os demais colegas poderem acompanhar de forma mais fácil? Acho que é melhor eu registrar, né? Tudo bem. Agora, na verdade, eu tô mantendo, né, o que eu expus na outra sessão de julgamento e acrescentando novos argumentos em razão do seu voto, presidente, né, que eu teria que manifestar sobre outros pontos, sob pena de não haver apreciação jurisdicional. E aí eu pergunto, eu confirmo ou eu modifico? Porque eu estou acrescentando outras análises. Eu acredito que você. Modifico? Acho que. Se Acho eu que modifica. confirmar, eu não vou poder inserir nada. Eu acho que é Eu modificar, acho que né? modifica, né? Eu acho que assim, Tá. doutor Eduardo. É tipo, manter o meu voto anteriormente proferido, e caso vencido, né? Aí o doutor Eduardo complementa o seu voto. Na verdade, eu fiz o seguinte, eu entrei então aqui como preferência, tá? Certo. Ou melhor, deixa eu só salvar que foi errado aqui, ó. Aí eu já explico como eu fiz para ver se está correto. Só um segundo. Na verdade, eu fiz o seguinte: eu reproduzi, né, para ficar tudo num corpo só, o meu voto anterior, e aí eu mencionei que, diante do voto de vista, eu passei a analisar demais pontos que não foram trazidos na primeira oportunidade, tá? Então, só terminar de registrar. Perfeito. Então, eu vou ler meu voto e agradecendo ao doutor Inácio por ter lido antes o dele, porque aí fica mais otimizado, né? Não fica a leitura do meu voto. Depois aliás, só fazer uma. Tá, só um segundo. Só um segundo aqui. Tá, então, eu tenho histórico, né? Não preciso falar das acusações, o doutor Inácio já leu. E aí eu digo o seguinte. Diante da apresentação do pedido de vista do processo pelo ilustre juiz Inácio Kazuya Yokoyama, naquela oportunidade, e a apresentação do voto vista na sessão de hoje, 8 de julho, complementei meu voto com a análise dos demais argumentos recursais para devida apreciação jurisdicional. E aí, é claro, como o doutor Inácio teve a gentileza de mandar enviar para mim os votos dele, eu já sabia o que foi por ele sustentado, concordando ou discordando, assim para a gente trazer mais celeridade e eficiência ao processo administrativo, né? Então, aí eu reproduzo o que foi alegado na oportunidade no recurso ordinário. E aí,
eu trago aqui a minha manifestação naquela outra oportunidade, né, no dia 10 de junho. Então, como bem colocado pelo doutor Inácio, eu entendi, em relação à matéria preliminar, que não havia vício de motivação, não era o caso de nulidade da decisão, né, e aí discorri a respeito. Depois eu rechacei, né, da Tavene a argumentação da autuada em relação ao programa nos conformes de que deveria haver a oportunidade de autorregularização. No que atina a portaria CAT 115, né, o referendo da Comissão de Controle de Qualidade, também eu discordei. E aí eu acho interessante apenas eu ler o meu voto em relação ao mérito, para ficar claro, especialmente para o doutor Edney, que não estava a oportunidade, como eu me posicionei. Então, eu vou ler essa parte do meu voto ali na outra sessão de julgamento. Quanto ao mérito, o trabalho fiscal sustenta a necessidade de recolhimento do ICMS Operação Própria ST, nas saídas promovidas pela recorrente atacadista, na condição de substituto nos termos do convênio 81/93. Recebimento da mercadoria transferida pelo estabelecimento fluminense, sem recolhimento na entrada do estabelecimento da recorrente no estado de São Paulo, mas com destaque do ICMS, reitere-se, operação própria e operações subsequentes, nas saídas, vendas aos seus clientes em território bandeirante. No sentido do fisco paulista, não caberia recolhimento do ICMS-ST pelo estabelecimento fluminense nas aludidas transferências. Estabelecimento do Rio para filial em São Paulo, por tratar-se de obrigação de apuração e recolhimento do estabelecimento destinatário paulista, nas saídas das mercadorias. Reconheço, todavia, o acerto do procedimento adotado na operação mercantil em comento, consubstanciado no recolhimento do ICMS Operação Própria ST a cargo da filial fluminense, na entrada do produto na filial paulista, nos links do protocolo 104. Não há como prestigiar a assertiva de prevalecimento de regra geral, convênio ICMS 81, sobre regra específica, protocolo 104, porquanto os conteúdos das aludidas normas trazem tratamentos próprios para situações fáticas distintas, incompatíveis entre si. Como bem observado pela recorrente, abre aspas, o convênio dispensa o ICMS-ST nas transferências e o protocolo impõe o pagamento da ST na entrada, ou seja, são normas distintas, assim uma tem que ser escolhida. Nesse passo é certo que a norma específica prevalece sobre a geral. Cobra importância para o deslinde da controvérsia o disposto no 264 do regulamento, segundo o qual, abre aspas, salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto de mercadoria destinada. Significa dizer que o ordenamento jurídico, aí sou eu dizendo no meu voto, permite no caput do artigo 264 do regulamento situações que excepcionam a regra da cláusula 5ª do convênio 81. Em outros termos, em contraposição determinado pelo convênio 81, admite-se a edição de norma que considere a sujeição ao regime de ST com o recolhimento do imposto nas entradas no território paulista em transferência interestadual. Além disso, o 426A versa acerca do cumprimento da obrigação tributária principal, ICMS-ST, retenção e pagamento, no caso vertente, pelo estabelecimento remetente no Rio de Janeiro, na entrada no estabelecimento do contribuinte, deixando assim de exigir o imposto em momento anterior, como preconiza na regra geral convênio 81. Aí eu reproduzo o 426A, parágrafo 1º, digo, considerando o destarte substituto tributário, caberá ao remetente o recolhimento do imposto, sendo certo ainda a disposição constante do convênio 142 de 2018, e aí eu reproduzo a sua cláusula 8ª. Digo adiante, né, naquele meu voto, dessume ainda da cláusula 1ª do protocolo 104 a atribuição ao contribuinte do Rio a condição de substituto nas operações para São Paulo, devendo recolher o imposto ICMS-ST, né, operações ulteriores. Como bem observado pela recorrente, o artigo 313E, parágrafo 1º, item 1 do regulamento, determina a aplicação do regime de ST. E aí eu reproduzo o 313, parágrafo 1º, item 1. Mas não é só, digo, regra específica contida no protocolo 104 há que prevalecer sobre as normas gerais, constantes do convênio 81, sendo plenamente admitido, como fez o estabelecimento da recorrente localizado no Rio, em expediente consubstanciado no recolhimento
do ICMS-ST no momento da entrada dos bens no Estado de São Paulo. O protocolo 104 autoriza a aplicação de ST na transferência interestadual entre estabelecimentos atacadistas, cenário fático em que se enquadra a recorrente. Informa, a regra geral, o recolhimento do ICMS-ST pelo estabelecimento remetente das mercadorias, localizado no Estado do Rio, exceção feita à operação originária do estabelecimento industrial, cláusula 2ª, inciso 1º. Dito de outra forma, caberá ao remetente dos bens das transferências envolvendo estabelecimentos atacadistas o recolhimento do ICMS-ST. Pensamento contrário, isto é, na forma pretendida pelo fisco, né, aqui eu estou resumindo também o parágrafo, resultará em desrespeito à regra específica do protocolo 104, firmado entre Rio e São Paulo, bem como aos artigos 264 e 426A do regulamento ICMS. Aí eu menciono aqui as respostas a consultas trazidas, né, pela recorrente. Aqui julgados, né, do STF. E aí, eu estou correndo aqui no meu voto. Eu deixei, então, eu conheci e provimento essa parte do recurso para cancelar o auto de infração. E deixei claro que eu não estaria obrigado a tratar de outros argumentos se aqueles que me convenceram são autônomos o suficientes para cancelar o auto. Então, meu voto foi nesse sentido. Aí o que eu trago de novidade agora. Diante do voto visto apresentado pelo ilustre juiz Inácio Kazuo Yokoyama, na sessão de julgamento de hoje, 8 de julho, complemento, na qualidade de juiz relator, meu voto de sorte a analisar os demais argumentos contidos no recurso ordinário para a devida prestação jurisdicional. Vislumbro a impreensibilidade de notificação prévia do contribuinte substituído recorrente para fins de cobrança do ICMS-ST, eventualmente não retido de forma antecipada. Isso porque não consta dos autos a constatação de que a recorrente teria participado ativamente da simulação levada a cabo, né, supostamente levada a cabo pelo remetente das mercadorias. Por essa razão, no caso vertente, fazia-se necessária, previamente à lavratura do presente auto, notificação do contribuinte substituído no concerne ao ICMS-ST, supostamente não recolhido pelo substituto, nos termos do 267.2b do regulamento. Observo não constar do processo demonstração de cobrança, por parte da fiscalização, do valor devido do responsável, contribuinte fluminense, substituto tributário, pelo pagamento do imposto estadual em comento. Pondero ainda a falta de comprovação de que a recorrente teria praticado conduta ilícita, marcada por dolo, fraude ou simulação, com escopo de sonegação para desvio de recursos destinados ao erário bandeirante, de sorte a ensejar a responsabilidade preconizada pelo autor do feito. Não houve destarte a imperiosa demonstração por parte do trabalho fiscal de que a recorrente concorreu para o não pagamento, né, para suposto não pagamento do imposto em conluio com o contribuinte localizado no Rio, de modo a fundamentar a responsabilidade sobre o ICMS-ST pretensamente não recolhido na etapa anterior da cadeia mercantil. Conquanto se manifeste, aí outro ponto, contrariamente aos cálculos levados a cabo pelo trabalho fiscal, se disso faltar à recorrente a demonstração dos alegados equívocos fazendários, o que fragiliza seu argumento e dificulta o acolhimento da pretensão. No que se refere à MVA considerada pelo autor do feito, argutamente registrou a representação fiscal recorrida no item 58 de suas contrarrazões a adoção por parte do autor do feito de expediente benéfico à recorrente, tendo em vista a consideração de menor valor, no caso 47,84%. A aludida peça recursal reproduz manifestação esclarecedora do fisco estadual às folhas 1362, a saber, e aí acho que não precisa ler, mas fica claro que havia a possibilidade de 2 MVAs para o mesmo NCM, e aqui fica claro que o trabalho fiscal adotou aquele que era mais benéfico para o contribuinte, né? Adotou o MVA de 47,84% do item 21 e não do item 20, que consistia em 61,67%. Então, eu reproduzo aqui as palavras do autor do feito. Inócua, quanto a este ponto, a insurgência da recorrente. No tocante à alegação de fixação de crédito do semestre por presunção, não assiste razão à recorrente. Penso de forma semelhante ao ilustre juiz com vista de que não houver a fixação do crédito do semestre por presunção, normalmente porque se extrai do demonstrativo de folhas 49 a consideração do imposto estadual
abre aspas, destacado nas notas de entrada de mercadorias originadas do Rio de Janeiro, como crédito do imposto, de modo a descontar o ICMS das posteriores saídas delas promovidas pela autuada para a exigência fiscal dos autos, fecha aspas. Dito de outra forma, houve consideração dos valores das operações de entrada de mercadorias nos moldes das respectivas notas. Divirjo da Tavênia de raciocínio consistente na imprescindibilidade de consideração do ICMS ter recolhido na entrada das mercadorias no estabelecimento da recorrente, para abatimento do imposto estadual cobrado no presente auto, uma vez que se trata de pagamentos realizados por estabelecimento fluminense. No que tange à pretensão de ressarcimento de valores recolhidos do imposto estadual em enfoque, é suficiente consignar, com respaldo no artigo 93 da Lei 13.457 de 2009, não estar inserida na competência deste egrégio tribunal matéria relacionada, entre outros, abre aspas, a restituição de tributos e demais receitas. E como bem observado pelo ilustre juiz com vista, abre aspas, o artigo 90 da Lei 13.457 de 2009 estabelece que a competência para apreciação do recurso é da autoridade imediatamente superior a que houver proferido a decisão, que não é este órgão de julgamento, além do fato de que, abre aspas novamente, fazendo referência ao voto do juiz com vista, conforme o seu pedido de restituição, folhas 1364 a 1369, não há a assertiva de que houve pagamento indevido do imposto, premissa para a referida instituição, mas sim que a matéria está em apreciação nos presentes autos, assim a negativa do pedido naquele momento não adentrou no mérito dele, mas sim em razão de haver discussão no contencioso administrativo tributário, fecha aspas. Não merece guarida a pretensão da recorrente consubstanciada, aí eu vou simplificar, não aplico 527A, porque se a acusação aqui implica em falta de pagamento de imposto e a circunstância que impede a suavização, ou seja, a redução ou a relevação da sanção. No que atina as alegadas por parte da recorrente vendas de mercadorias a consumidores finais, corrobora a percussiente ponderação do ilustre juiz com vista de que, do exame do demonstrativo de folha 60 a 1512, defluem operações mercantis em que constam apenas o CPF do destinatário, sem CNPJ ou inscrição estadual, assim depreende-se de que se trata de vendas a pessoas físicas, que deste modo são consumidoras finais, fecha aspas, devendo como consequência serem excluídas do item 2. No que diz respeito à insurgência da recorrente quanto em relação à alegação de caráter confiscatório da penalidade aplicada, das penalidades, eu aplico o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, que veda aos julgadores deste tribunal, salvo hipóteses excepcionais que não se enquadram ao caso vertente, tratar de matéria de índole constitucional. No que atina à atualização do valor básico da multa, eu aplico a súmula 13 deste tribunal, que está em conformidade com o artigo 85, parágrafo 9º da Lei 6374. No tocante aos juros de mora, eu digo que estão limitados a Selic nos termos da revisitada súmula 10 deste tribunal. E, finalmente, a competência desse tribunal está distrita ao exame da legalidade da concessão do crédito tributário, artigo 1º da Lei 13.457 de 2009, ou seja, norma que disciplina o processo administrativo fiscal no Estado de São Paulo, de modo que não compete aos seus julgadores a apreciação atinente à insurgência da recorrente quanto ao encaminhamento da representação fiscal para fins penais. Então, eu, obviamente, estou mantendo o meu voto, né, em que eu dei provimento parcial recurso ordinário, para cancelar o auto de infração, mas tratando agora desses pontos, alguns com os quais eu concordo com o juiz com vista, mas que não influenciam meu entendimento de que deve-se prestigiar a norma contida no protocolo 104 e não no convênio 81. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Os votos estão registrados. O processo está em discussão. Eu posso só dar uma olhada, presidente, se eu registrei certinho o meu voto no conteúdo dele? Desculpe interrompê-lo. Claro. Só um segundo. Só para ficar registrado aqui, senhor presidente, Sim. eu vou acompanhar o seu voto por causa principalmente do entendimento em função do salvo de disposição em contrário do artigo 264, né? Do escopo da norma que seria a disposição em contrário.
Eu entendo que o voto do doutor Eduardo é no sentido de que o protocolo seria uma disposição em contrário ao disposto no decreto. No entanto, eu entendo, assim como o presidente, de que precisaria de uma norma de igual teor ali dentro do, da legislação paulista para fazer valer essa disposição em contrário. De resto, mantém-se a regra do artigo 264. Então, por isso, eu acompanho o voto do presidente. Eu já revisei meu voto. Tá ok, Certo. presidente. Ok. Agradeço, doutor Rafael. O processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Eu vou iniciar a votação. Encerrar a votação, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de lei, distribuidor de comércio e prestação de serviço, no AIM 438.938, foi conhecido e parcialmente provido. Agora, a autoinfração do mesmo estabelecimento, que é conexo a esse, só vou iniciar os debates. Basicamente, é o mesmo assunto, a mesma matéria, os mesmos argumentos, então meu posicionamento é igual. Aqui dar uma checada, tinha um erro de digitação no voto anterior. Muito bem, nesse auto aqui, acusações fiscais são as mesmas, os argumentos são os mesmos, então meu voto foi no mesmo sentido. Eu concedi o parcial provimento ao recurso ordinário para limitar a aplicação dos juros à taxa Selic e excluir a autuação do item 2 do auto as operações com pessoas físicas. Então, meu voto já está registrado. Doutor Eduardo? Então, meu voto também é no mesmo sentido, né? Só vai mudar o número de folhas, um outro detalhe. Então, eu vou registrá-lo, na verdade, modificá-lo, né? Como eu fiz em relação ao outro, presidente. Ok. Só um segundo, que eu vou redigir aqui, ó. Redigir não, né? Vou colar. Voto registrado. Agora, doutor Eduardo, os votos são registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Presidente, Sim. Assim, acho que no anterior cortou aqui, eu não consegui manifestar, mas eu primeiro quero parabenizar o doutor Eduardo, o senhor também, pelo voto. Eu percebi que tiveram que realmente adentrar dentro desse auto e trabalhar bastante. Os votos foram muito precisos e muito elaborados, muito bem elaborados. Concordo com os apontamentos que o doutor Rafael fez em relação à questão do salvo de disposição ao contrário do artigo 264, e por isso que eu vou acompanhar o voto do presidente.
Agradeço ao doutor Ednei. Eu vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, prevaleceu meu voto. Tem curso ordinário de TI, distribuidor de cosméticos e prestação de serviço limitada, do AIN 442.082, foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço ao doutor Aquiles Carvalho. Também parabenizo o advogado, porque se os votos tiveram que, digamos assim, se debruçar sobre o caso, mérito também do recurso, né, Sim. que exigiu tal situação. Então, agradeço, doutor Aquiles, um bom dia. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal Uniposto do Estado de São Paulo, do dia 8 de julho de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir para o Luiz Felipe encerrar a gravação. Só um instante, senhor presidente. Sim.